A revelação esquecida, os 7 Espíritos de Deus e o que isso significa para você. Olá! Você já se perguntou se existe algo mais profundo nas Escrituras, algo que talvez tenhamos deixado passar? A Bíblia, um livro tão antigo e cheio de mistérios, às vezes nos apresenta passagens que parecem contraditórias à primeira vista. Por exemplo, ela nos diz que existe um só Espírito, mas no livro de Apocalipse somos confrontados com a menção de 7 Espíritos de Deus diante do trono. Parece um quebra-cabeça, não é? Mas e se eu te dissesse que essa aparente contradição é, na verdade, a chave para desvendar uma profecia quase esquecida em Isaías 11:2, uma profecia que pouquíssimas pessoas estão ensinando hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo para entender o verdadeiro significado dessas passagens. Você vai descobrir por que a visão dos 7 Espíritos não é apenas um detalhe curioso, mas algo que pode transformar completamente a sua compreensão sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo e sobre a obra de Deus nos últimos dias. Se você se considera um cristão, prepare-se, porque o que vamos explorar aqui vai muito além da superfície. É um convite para abrir seus olhos espirituais e ver a profundidade da palavra de Deus de uma forma que você nunca imaginou. Vamos juntos nessa jornada de descoberta? O enigma da unidade e da plenitude. Existe um ponto nas Escrituras que, embora muitas vezes ignorado em sermões, salta aos olhos de quem busca um entendimento mais profundo. A Bíblia afirma com clareza absoluta que há um só Espírito. Em Efésios 4:4 está escrito: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Essa é uma das bases da doutrina cristã. A unidade do Espírito Santo é fundamental para a nossa fé. No entanto, ao abrirmos o livro de Apocalipse, um detalhe aparentemente inquietante nos confronta. João, inspirado pelo Espírito, escreve em Apocalipse 1:4: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Há 7 Espíritos diante do trono de Deus. Como isso pode ser conciliado com a unidade espiritual defendida em todo o restante da Escritura? A mesma referência aparece novamente em Apocalipse 4:5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E de forma ainda mais simbólica e intensa, em Apocalipse 5:6. Então vi um cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 3 vezes no mesmo livro essa expressão é usada. Isso não pode ser ignorado. Está ali para ser investigado, para ser compreendido e, acima de tudo, para ser ensinado com profundidade, algo que quase ninguém está fazendo. Agora pense comigo. Se a Bíblia diz que há um só Espírito e também fala de 7 Espíritos, o erro não está no texto. Está na nossa leitura, muitas vezes superficial e ocidentalizada. A chave para desvendar esse mistério está em entender que o número 7 na Bíblia não representa multiplicidade no sentido de divisão, mas sim plenitude, completude, perfeição divina. A expressão 7 Espíritos de Deus não se refere a 7 entidades espirituais distintas, mas a 7 manifestações perfeitas e completas do único Espírito Santo. É aqui que começamos a vislumbrar algo muito maior. O Espírito Santo não age de forma limitada ou fragmentada, mas em plenitude absoluta, e a Escritura revela isso com precisão profética. Esse conceito não é novo. Ele tem raízes profundas no Antigo Testamento, como veremos no próximo tópico, com Isaías 11:2. Mas antes disso, pare e reflita.
Quantas vezes você ouviu alguém pregar sobre os 7 Espíritos de Deus com base em Apocalipse e realmente explicar o que eles são? Com que frequência esse tema foi deixado de lado por ser considerado muito difícil ou confuso? É por isso que dizemos que isso é o que quase ninguém está pregando, porque exige cavar as Escrituras com temor e profundidade. E ao fazermos isso, começamos a entender que a linguagem de Apocalipse é carregada de simbolismo bíblico e que João não está contradizendo a doutrina da Trindade, nem criando uma nova. Ele está desvendando a plenitude do Espírito Santo como nunca antes. Fascinante, não é? O mesmo Espírito que pairava sobre as águas em Gênesis 1:2, que ungiu profetas e reis, que desceu sobre Jesus em forma de pomba, é agora apresentado diante do trono com 7 atributos flamejantes, como lâmpadas ardentes, olhos que veem tudo, chifres que significam poder. A mesma presença divina manifestada de forma completa, total e irrestrita. Há passagens na Bíblia que funcionam como verdadeiras chaves espirituais. Textos que, quando corretamente interpretados, abrem portas de entendimento para verdades mais profundas. Isaías 11:2 é exatamente isso. E, no entanto, poucos cristãos reconhecem o peso profético desse versículo. Isaías 11:2. A chave profética esquecida. Muitos leem Isaías 11:2, mas poucos percebem que ele codifica a estrutura completa dos 7 Espíritos do Senhor que João viu em Apocalipse. Isaías profetiza: "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor." Perceba que Isaías não está falando de 7 espíritos distintos, mas de 7 manifestações do mesmo Espírito que repousaria sobre uma pessoa específica, o Messias, Jesus Cristo. Aqui temos algo fascinante. Não apenas a confirmação da unidade do Espírito, mas uma predição de sua plenitude. 7 atributos que descrevem não apenas funções, mas operações espirituais específicas do Espírito Santo na vida do ungido e muito mais. Essa estrutura corresponde exatamente à descrita nas visões apocalípticas. Coincidência? Certamente não. Esta é uma revelação progressiva, começando em Isaías e culminando em Apocalipse. Vamos nomeá-los claramente, como quem apresenta um mapa sagrado. 1. Espírito do Senhor, Ruach Adonai. A unção divina central, o eixo espiritual. É a base, a essência de tudo. 2. Espírito de sabedoria, Ruach Shakma, discernimento superior. Uma visão espiritual que vai além da lógica humana. É a capacidade de ver as coisas como Deus as vê. 3. Espírito de entendimento, Ruach Bina. A habilidade de compreender o significado profundo das verdades divinas. Não é apenas saber, mas assimilar e aplicar. 4. Espírito de conselho, Ruach Etza. Direção espiritual, alinhamento com os planos eternos de Deus. É a voz que guia, que mostra o caminho certo. 5. Espírito de fortaleza, Ruach Koach. Poder divino para resistir, agir e vencer. É a força interior que nos capacita a superar desafios. 6. Espírito de conhecimento, Ruach Da'at. Consciência espiritual enraizada na verdade. É a revelação que nos permite conhecer a Deus e seus caminhos de forma íntima. 7. Espírito do temor do Senhor, Ruach Irat Adonai. Reverência profunda e santa, que agora observe atentamente. São 3 pares que cercam um central. A estrutura perfeita como a menorá bíblica com seus 7 braços, onde o do meio sustenta os outros. Isso não é apenas uma coincidência poética. É teologia revelada através de símbolos. Isaías nos mostra que o Espírito Santo opera em plenitude com 7 atributos essenciais e que essa plenitude repousaria sobre o Messias.
Isso significa que o Espírito de Deus no Messias operaria com todos esses elementos ao mesmo tempo e sem medida. Você já tinha considerado isso? Que Isaías 11:2 não é apenas uma bela descrição do caráter de Cristo, mas uma codificação espiritual da ação completa do Espírito Santo? Este versículo é como um mapa profético que nos leva às visões de João em Apocalipse. A linguagem é simbólica, sim, mas carrega uma teologia viva, pronta para ser decifrada. E por que isso é importante? Porque quando João vê os 7 espíritos em Apocalipse, ele não está apresentando uma nova doutrina ou uma visão mística isolada. Ele está dando continuidade à revelação que Isaías começou. Exceto que agora não é mais algo que repousaria sobre o Messias, mas algo ativo diante do trono, operando em juízo, em poder e em comunhão com o Cordeiro. A profecia de Isaías é a lente através da qual podemos entender o que Apocalipse está nos mostrando. Sem essa lente, o texto apocalíptico parece confuso. Com ela, tudo se encaixa. Apocalipse, a plenitude em ação, diante do trono. Agora que você entende o padrão profético estabelecido em Isaías 11:2, podemos retornar ao livro de Apocalipse com novos olhos. E o que antes parecia um mistério isolado, começa a revelar uma coerência espiritual impressionante. Quando João escreve em Apocalipse 1:4 que a saudação vem dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, ele está falando de algo profundamente enraizado nas Escrituras, mas ainda raramente ensinado nas igrejas hoje. É a plenitude do Espírito Santo apresentada em forma simbólica para revelar sua presença ativa no reino celestial. Em Apocalipse 4:5, lemos que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Preste atenção à linguagem. 7 lâmpadas de fogo. O que João vê aqui não é uma visão arbitrária ou uma estética sobrenatural sem sentido. Ele está contemplando uma representação celestial da menorá bíblica, a mesma de Êxodo 25, que profeticamente apontava para os 7 atributos do Espírito Santo revelados em Isaías. Aqui, esses atributos não estão mais repousando sobre o Messias, como em Isaías, mas estão em ação diante do trono, em uma posição de autoridade e vigilância. Em Apocalipse 5:6, o simbolismo se intensifica ainda mais. Então vi um cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui, os 7 Espíritos são chamados de os olhos do Cordeiro enviados a toda a terra. Pense nisso. O que Isaías viu como atributos, João agora vê como olhos penetrantes e vigilantes operando em toda a criação. Esta é uma forma intensa de expressar que o Espírito Santo age em sua completude e soberania, vendo tudo, sabendo tudo, discernindo tudo. Você percebe como tudo se conecta? O espírito de sabedoria, o espírito de entendimento e os outros atributos descritos em Isaías 11:2 agora ganham forma e presença na sala do trono. O Espírito de Deus não está inativo. Ele está diante do trono como 7 manifestações espirituais completas, trabalhando no cumprimento do plano eterno de Deus. E isso muda tudo. Fascinante, não é? A maioria das interpretações populares ignora esse detalhe e trata os 7 espíritos como figuras místicas ou excessivamente simbólicas, que não valem a pena explorar. Mas o texto não está ali por acaso. Os 7 Espíritos do Senhor não são personagens. São operações espirituais vivas, atributos eternos em manifestação contínua, revelando a ação completa do Espírito de Deus no governo celestial. Eles representam o Espírito Santo sem medida, como uma chama com 7 pontas iluminando cada canto da criação.
E há algo ainda mais forte aqui. João está escrevendo para igrejas perseguidas que precisam entender que o poder do Espírito Santo está totalmente disponível, totalmente ativo, não parcial. Ele mostra que o Espírito diante do trono não está fragmentado, mas completo, com todos os seus olhos, todos os seus dons, todos os seus propósitos. É a confirmação de que o mesmo Espírito que ungiu Jesus em Isaías agora está agindo diante do trono, ao lado do Cordeiro, e enviado à terra para cumprir tudo o que está escrito. A menorá, um símbolo profético da plenitude do Espírito. Muitos cristãos já ouviram falar da menorá, o candelabro de 7 lâmpadas que Deus ordenou a Moisés que construísse, conforme escrito em Êxodo 25, 31, 40. Mas poucos entendem que esse objeto sagrado, colocado no lugar santo do tabernáculo, não era meramente decorativo ou ritualístico. Era um símbolo profético, uma representação física de uma realidade espiritual que hoje, infelizmente, quase ninguém prega. E sim, está diretamente ligada aos 7 Espíritos de Deus, descritos em Isaías 11:2 e revelados em Apocalipse. A menorá bíblica era feita de 7 braços, um tronco central e 3 de cada lado, todos trabalhados a partir de uma única peça de ouro puro. Isso não é um acidente. Essa estrutura revela um padrão celestial, uma imagem terrena de uma realidade espiritual que acontece diante do trono de Deus. Lembre-se do que lemos em Apocalipse 4:5. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora você percebe? A menorá era o reflexo físico do que João viu no céu, um modelo profético apontando para a plenitude do Espírito Santo, ou seja, 7 manifestações do único Espírito. Uma peça, 7 chamas. Agora preste muita atenção à disposição. O tronco central sustenta todos os outros. No padrão de Isaías 11:2, esse braço central corresponde ao Espírito do Senhor, Ruach Adonai, a fonte, o centro, o eixo divino. Os outros 6 atributos aparecem em pares simétricos: sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Uma estrutura perfeitamente equilibrada. Não é apenas bonito, é teológico, é espiritual, é profético. Essa harmonia aponta para algo profundo. O Espírito Santo opera com equilíbrio absoluto em sua manifestação multifacetada. Nada é desequilibrado, parcial ou aleatório. Quando Isaías profetiza que o Espírito repousaria sobre o Messias com esses 7 atributos, e quando João vê o Espírito como 7 lâmpadas diante do trono, ambos estão falando da mesma plenitude espiritual, mas usando linguagens diferentes. Uma visual, a menorá, outra simbólica, Apocalipse, e outra profética, Isaías. É como se o Espírito estivesse dizendo: aqui está a totalidade de quem eu sou. Isso também não é coincidência. As 7 lâmpadas do Espírito não se apagam. Elas ardem diante do trono, diante do Cordeiro e diante do mundo. São 7 lâmpadas de fogo, como diz o texto, iluminando a revelação da vontade de Deus. Você já tinha olhado para a menorá dessa forma, como uma ilustração perfeita do Espírito Santo completo e não apenas um artefato judaico tradicional? Este símbolo esquecido carrega um peso espiritual imensurável, e ele reaparece em Apocalipse não apenas como uma memória, mas como uma realidade viva diante do trono celestial. Jesus Cristo, a plenitude do Espírito sem medida. Toda a revelação construída até agora, de Isaías a Apocalipse, passando pela menorá bíblica e pelos símbolos diante do trono, converge para uma verdade central. Jesus Cristo é o único em toda a história humana que recebeu o Espírito de Deus em plenitude absoluta. E isso não é apenas uma figura de linguagem. É uma declaração doutrinária sólida, apoiada pela própria Escritura. João 3,34 declara:
pois aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Em outras palavras, o Espírito sem medida foi derramado sobre Cristo. Ele não recebeu uma parte. Ele não recebeu porções. Ele recebeu os 7 atributos do Espírito Santo em sua totalidade: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e a unção do Senhor. Isso explica por que Isaías 11:2 descreve o Espírito repousando sobre ele, não visitando, não soprando momentaneamente, mas habitando sobre ele em permanência e plenitude. Quando Jesus entra no Rio Jordão e o Espírito desce sobre ele como uma pomba, Mateus 3:16, esse momento marca não apenas o início de seu ministério, mas o cumprimento literal da profecia de Isaías. Ele é o Messias, o ungido, aquele sobre quem o Espírito de Deus opera com todos os seus atributos, ardendo ao mesmo tempo como as 7 lâmpadas da menorá, os 7 olhos do Cordeiro, as 7 manifestações do Espírito diante do trono. Mas há algo ainda mais poderoso aqui, algo que poucos exploram. Essa plenitude não se restringiu a Cristo. Em Apocalipse 5:6, vemos que o Cordeiro, como se tivesse sido morto, tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Enviados. Isso significa que o que repousou sobre Cristo está agora sendo liberado sobre a Igreja, sobre os santos, sobre aqueles que vivem em aliança com o Cordeiro. O Espírito que estava diante do trono está agora em missão na terra. Isso está acontecendo agora. Você consegue compreender a profundidade disso? O mesmo Espírito que operou em Cristo com sabedoria divina, profundo entendimento, conselho perfeito, poder inabalável, conhecimento absoluto, temor reverente e a unção direta do Senhor. Esse mesmo Espírito, com todos os seus atributos, está agora operando na Igreja hoje, não como espetáculo emocional, mas como capacitação espiritual. O Espírito Santo completo, com todos os atributos do Espírito de Deus no Messias, agora opera no corpo de Cristo, que somos nós. É isso que significa dizer que o Espírito Santo está diante do trono, mas também é enviado à terra. Essa compreensão transforma completamente como vemos o Espírito Santo. Ele não é um ajudante genérico, uma presença vaga. Ele é o próprio Deus, com 7 manifestações ativas, operando com inteligência espiritual e propósito eterno. Este é o Espírito Santo completo. É o Espírito na vida de Jesus agora, operando profeticamente na Igreja, preparando-nos para o cumprimento total do plano divino. E assim, o que Isaías viu em profecia, João viu em visão, e nós agora vemos em operação. A revelação de Isaías e Apocalipse se encontram em Cristo, e de Cristo são derramadas sobre nós. Esta é a realidade espiritual que transforma nossa compreensão da doutrina do Espírito Santo. Eles não são 7 espíritos diferentes, mas 7 manifestações do único Espírito de Deus, plenamente reveladas em Jesus e liberadas para nós. O impacto dessa verdade em sua vida. Agora que desvendamos essa verdade profunda, a pergunta que surge é: o que tudo isso significa para a sua vida, para a sua fé, para o seu caminhar diário? Compreender os 7 Espíritos de Deus não é apenas um exercício teológico interessante. É uma revelação que tem o poder de transformar a sua experiência com o divino. Se o Espírito Santo que opera em você é o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus em plenitude, com todos os seus atributos, então você tem acesso a uma dimensão de poder e sabedoria que talvez nunca tenha explorado. Pense nas implicações práticas. Se você tem o espírito de sabedoria, pode buscar discernimento em suas decisões, não apenas com base na lógica humana, mas com uma visão que vem do alto. Se tem o espírito de entendimento, pode mergulhar nas Escrituras e em outras verdades espirituais com uma capacidade de compreensão que vai além do intelecto.
O espírito de conselho está disponível para guiá-lo em momentos de incerteza, oferecendo direção clara para os seus passos. O espírito de fortaleza o capacita a enfrentar desafios, a superar obstáculos e a permanecer firme em meio às adversidades, não com sua própria força, mas com o poder divino que habita em você. Com o espírito de conhecimento, você pode desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus, conhecendo-o não apenas de ouvir falar, mas de experimentar sua presença e seus caminhos de forma pessoal e transformadora. E o espírito do temor do Senhor, ele o convida a uma reverência santa, a um respeito profundo pela majestade de Deus que o manterá humilde e alinhado com a vontade dele. Finalmente, o espírito do Senhor, o eixo central, é a unção que o capacita a viver uma vida que glorifica a Deus, a ser um canal de suas bênçãos e a cumprir o propósito para o qual você foi criado. Essa não é uma teoria distante, é uma realidade viva. O Espírito Santo não é uma força vaga ou uma emoção passageira. Ele é uma pessoa divina, com atributos específicos e poderosos, que deseja operar em e através de você em sua plenitude. Isso significa que você não precisa viver uma vida cristã superficial, lutando com suas próprias forças. Você pode acessar a mesma plenitude do Espírito que operou em Jesus, porque ele foi enviado para habitar em você. É uma herança, um presente, uma capacitação divina para viver uma vida abundante e impactante. Imagine o que aconteceria se cada crente começasse a buscar e a manifestar esses 7 atributos do Espírito Santo em sua vida diária. Não seria apenas uma mudança individual, mas uma transformação coletiva que impactaria famílias, comunidades e nações. É um convite para ir além do básico, para mergulhar nas profundezas do que Deus tem para você. É um chamado para viver uma vida cristã com propósito, poder e paixão, guiado pela plenitude do Espírito Santo. Conclusão: um convite à plenitude. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade este é apenas o começo. A revelação dos 7 Espíritos de Deus não é um ponto final, mas um portal para uma vida cristã mais profunda, mais rica e mais poderosa. Descobrimos que a aparente contradição entre um Espírito e 7 Espíritos se dissolve na compreensão da plenitude e perfeição de Deus. Vimos como a profecia de Isaías, a visão de João e o simbolismo da menorá se entrelaçam para pintar um quadro magnífico da obra do Espírito Santo. O mais importante é que essa plenitude não é algo distante ou inacessível. Ela foi perfeitamente manifestada em Jesus Cristo e, através dele, está disponível para cada um de nós. O mesmo Espírito, com seus 7 atributos de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor e a unção do Senhor, habita em você. A questão é: você vai apenas reconhecer essa verdade ou vai buscá-la ativamente? Você vai se contentar com uma experiência superficial ou vai mergulhar nas profundezas do que Deus tem para você? Que este estudo desperte em seu coração uma fome por mais de Deus. Que você comece a orar, a buscar e a pedir que cada um desses atributos do Espírito se manifeste em sua vida. Que a sua jornada de fé seja marcada pela sabedoria divina, pelo entendimento profundo, pelo conselho certo, pela fortaleza inabalável, pelo conhecimento íntimo de Deus e por uma reverência que transforma. Que você, assim como Jesus, possa viver na plenitude do Espírito para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com outras pessoas que também precisam conhecer essa verdade. E continue buscando, continue aprendendo, continue crescendo. A jornada é longa, mas a recompensa é eterna.